Bom, então agora a gente dá continuidade à primeira parte. No primeiro momento nós fizemos essa revisão geral, a contextualização, e agora a gente fala um pouquinho sobre especificamente essas mudanças que nós tivemos no período medieval, essas alternâncias, né? Essas inovações, vamos dizer assim. Antes de iniciar, eu quero só contextualizar para vocês o que estava acontecendo no momento. Veja só, a Idade Média ela presenciou momentos de alta e queda, tá? Teve um período na Idade Média, logo no início, que a população, enfim, necessitava de alimento, necessitava de habitação, de moradia, de proteção, e ao longo do tempo isso foi possibilitado. Só que com o tempo a população foi aumentando, aumentando e aumentando. Quando você aumenta o número de pessoas na sua casa, por exemplo, vai gastar mais energia, vai gastar mais água, vai gastar mais alimento. E é o que aconteceu no período. Começou a ter um alto gasto. Então vai ter essa série de gastos. E no período não foi diferente. Precisava de novas terras para plantação, precisava de novos espaços para moradia e assim por diante, né? Então lá no período medieval a história é um processo, pessoal. As coisas vão acontecendo devagarzinho. Não é do dia para a noite. Não é que hoje eu vou dormir de um jeito e amanhã eu vou acordar de outro. A história não é assim, né? Demanda tempo, demanda paciência, porque o processo histórico ele é gradual, tudo bem? Então o período medieval, lá para o seu finalzinho, ele vai começar a apresentar essas mudanças. Quando é que vai acontecer de fato todas as mudanças e tal? Olha, no período moderno a gente vai ter a consolidação, a gente vai ter a afirmação, a confirmação dessas mudanças, dessas alternâncias que vinham acontecendo no período medieval. No período moderno a gente vai estar estudando ele também durante essas aulas, tudo bem? Mas não dessa vez, nas próximas. Veja só. O que foram essas mudanças então, professor? Várias. Entre elas, as principais, nós tivemos o uso de terra para cultivo. Como assim? Bom, eu acabei de falar para vocês, eles precisavam de novos locais para plantar, porque aumentava o número de pessoas, aumentava a população, a galera estava tendo mais filhos, precisava de novos locais para plantar e ter mais alimento. Então eles começaram a derrubar pântanos, florestas, para poder preparar o solo para a plantação. Tá? Então fazia essa queda, essa derrubada de árvores, fazia esse tratamento da terra para que pudessem aí ter um espaço bom para plantar. E não só para a plantação, mas também para moradia, para habitação. Um período que está muito ligado à questão da terra. Então você não precisa só de um local para plantar, você precisa também de um local para morar, tá? Para que aqueles nobres pudessem ter terras, para que a igreja pudesse ter terras e também colocar os servos para trabalhar. Você também tem um aperfeiçoamento técnico. Aqui a gente cita dois exemplos. A charrua, o moinho. Charrua é esse objeto da foto aqui. Essa haste que é puxada pelo cavalo. Eles começam a utilizar ela de um ferro para facilitar a preparação da terra, né? A escavação da terra, para ser algo assim mais certo, para evitar quebrar, para atingir com maior profundidade. Era uma coisa assim que ainda demandava tempo, ainda demorava para preparar o terreno, só que gera uma mudança, gera uma melhora. Eles também aperfeiçoaram o moinho. Cuidado, não é que eles inventaram o moinho, eles apenas melhoraram, tá? Fizeram uma alteração técnica. E você tem também, talvez um pouquinho mais complicado de entender, foi o sistema trienal. Pessoal, o que acontece? Eles tinham um problema muito sério com terra. Porque você planta alguma coisa na terra, e aí acaba que o terreno, às vezes, ele precisa descansar, senão ele vai ficar infértil. Ele não vai conseguir ter aquela produtividade eficiente. Fora que poderia acontecer também de você perder uma plantação. Naquela época eles estavam desesperados por terra, por plantação. Imagina só você plantar um negócio lá durante meses e perder tudo aquilo ali. Então poderia representar um risco. E aí eles começaram a adotar esse chamado sistema trienal. O que é esse sistema trienal? Vamos supor que esse círculo que está aqui ao lado é uma terra, um pedaço de terra. Ele pegava esse pedaço de terra e dividia a terra em três partes. É um pedaço de terra dividido em três partes. Duas partes ele planta, uma parte ele deixa
sem nenhuma plantação. Uma parte ele deixa em descanso, tudo bem? De novo, pega um pedacinho de terra, divide em 3. Em 2 partes você planta, na outra você deixa descanso. Então, por exemplo, lá no primeiro ano, ele planta na terra A, ele planta na terra B e deixa C descansando. No segundo ano, ele planta na terra B, ele planta na terra C e ele deixa a terra A descansando. No terceiro ano, ele planta na terra A, ele planta na terra C e ele deixa a B descansando. Esse revezamento para que pudesse garantir uma produtividade gradual e não correr o risco de perder suas terras, tá bom? Professor, mas para que isso, professor? De novo, correria muito risco de repente, as terras perderem a produtividade, você plantando tudo de uma vez, e também você perder uma plantação. Acontece às vezes, né? Você perde uma plantação, você fica ali um tempo plantando, e aquelas plantações se perdem. Era para evitar isso. Seria um desperdício gigantesco e um prejuízo danado para eles. Uma época que fome vai estar próximo deles, né? Então, eles tinham que tomar esse devido cuidado. Bom, continuando aqui, nós tivemos também mudanças culturais, tá? Basicamente, antes de falar dessas mudanças culturais, eu queria chamar a atenção de vocês para a burguesia. Já ouviram falar do termo burguesia, né? A gente às vezes se refere à questão da classe média que nós temos hoje, do pessoal que tem condições econômicas melhores, a gente chama de burguesia. Por quê, pessoal? A burguesia surgiu no período medieval. Como, professor? Olha só. Se lembra que eu falei das terras que eles estavam preparando, das melhorias na plantação? Eles vão começar uma produção bacana. Embora depois vai começar a sofrer oscilações, mas eles vão ter uma produção bacana. Eles vão consumir tudo aquilo que eles produzem? Não. Nem tudo aquilo que eles estão produzindo, eles estão consumindo. E aí vai fazer o quê? Vai jogar fora? Passava fome até um dia desse. Está produzindo demais, vai jogar fora? Não. Professor, eles vão guardar. Guarda, mas ainda assim sobra. Aí o que eles começam a fazer? Comércio. Comércio. Daí que surge a questão das feiras medievais, né? Eles começam a fazer comércio. Aquilo que sobra, eles levam e começam a trocar, começam a vender, começam a exercer essa parte comercial. Como é que é o nome desses comerciantes que estão começando a lucrar com excedente, com aquilo que sobra? Burguesia, tá? Então, um resumo básico, o que é a burguesia? Seriam os comerciantes da época. Só que esses comerciantes vão começar a lucrar. Os caras começam a lucrar e aí eles querem também ascender-se socialmente. A partir do momento que eles começam a ganhar dinheiro, eles querem poder. Professores não tinham poder, não? Lembra que eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior? Se você nasce servo, você morre servo. Se você nasce nobre, você morre nobre. Tinha uma alta, uma baixa nobreza. Nem todos eles tinham tanto prestígio. Então, naquela época, eles não querem saber se você tem tanta grana. Eles querem saber o sangue que corre na sua veia, tá bom? Então, eles vão começar a exigir esse poder. Mas isso daí é lá no período moderno que eles vão tentar ter esse protagonismo maior. Só que surge quando a burguesia? Agora no período medieval. A gente precisa ter isso em mente. A burguesia surge no período medieval. Embora a gente vá começar a estudar ela de forma mais firme lá no período moderno, tá bom? Bom, quais foram as mudanças que aconteceram? A gente tem mudanças culturais, como por exemplo as universidades. Você tem a questão da artística, principalmente a arte sacra religiosa, né? Vai começar a explorar muito a questão divina, a questão transcendente. Você tem a questão do cálculo, essa burguesia que eu acabei de falar para vocês, eles precisam, para poder lucrar, eles precisam entender de matemática. Então vai ter essa dedicação para a questão do cálculo. Você tem também um fenômeno histórico, que foram as cruzadas medievais, que basicamente, eu não vou aqui explicar toda ela, porque é um assunto muito complexo, muito longo, mas as cruzadas, elas basicamente foram conflitos entre os cristãos e o islamismo, os muçulmanos. Por quê? Eles disputavam a terra lá de Jerusalém. Jerusalém é uma terra sagrada para o cristão, é uma terra sagrada para o islamismo, para o muçulmano e ainda para o judeu. Tá? O que acontece? Lá no ano 1000, 1100, o islamismo, dominando Jerusalém, estava impedindo dos cristãos, que também têm Jerusalém como terra sagrada, fazer suas peregrinações. Eles não estavam sendo permitidos. Não estavam deixando eles fazer a peregrinação. Consequência disso, uma guerra.
tá? Literalmente uma guerra. Então os cristãos saíam lá da Europa, Portugal, Espanha, Alemanha, iam, França, iam lá para Jerusalém entrar em guerra com o islamismo. Trouxe até uma foto aqui para vocês. Essa aqui é uma das ordens das cruzadas, que são os templários medievais, que andavam com essas roupas com cruz, carregando consigo a questão cristã. O que é que as cruzadas nos traz nesse sentido? Aumento comercial. A partir do momento que eles começam a sair aqui da Europa e ir lá para o Oriente, para a guerra, eles consequentemente vão exercer questões comerciais, vão levar produtos, vão trazer produtos. A partir do momento que eles passam a dominar certos terrenos, certas regiões, começam também a comercializar, principalmente o comércio de especiarias, tudo bem? Vai ser tão necessário mais à frente. As especiarias eram como riquezas na época. E para a gente fechar aqui, a gente vai falar rapidamente nesse período de transição das crises que aconteceram durante a Idade Média. A Idade Média ela enfrentou crises seríssimas. Essas crises elas foram variadas. Basicamente nós temos doenças, guerras e revoltas. Tá? Doenças. A maior destaque foi uma epidemia que a Europa enfrentou, que foi a epidemia da Grande Peste ou Peste Negra. Pessoal, olha só. Essa doença que gerou a epidemia da Peste Negra, ela ocorria da pulga do rato. O rato lá do Oriente, nos barcos, trazia essa pulga e infectava as pessoas. Era uma doença que tinha sintomas, febre, vômitos, causava umas manchas pretas na pele, escurecia, né? Ia apodrecendo o tecido, por isso que é chamado peste negra. E aí o que acontece? É uma época que, diferente de hoje, eles não têm essa tecnologia que nós temos hoje. Eles não têm essa informação, usar máscara, manter distanciamento social. A gente também está passando por uma pandemia, né? Naquela época não tinham essas estruturas, eles não tinham essas condições. Não à toa, olha só uma coisa. Olha como é que era a vestimenta dos médicos, das pessoas que tratavam as doenças na época. Se você quisesse se aproximar de um doente, você colocava essa roupa aí bem bizarra, estranha, né? Coisa bem assustadora. Que é estranho mesmo, é bem bizarro. Mas olha só para eles, o que eles pensavam. Como era uma doença que causava esses problemas na pele, causava esses vômitos e tal, algumas vezes causava um odor ruim. Os médicos passaram a acreditar que a transmissão era pelo cheiro, pelo odor. Por isso que eles botavam essas máscaras com bico. E aqui na pontinha do bico eles colocavam ervas cheirosas para bater aquele fedor. Porque eles acreditavam que o fedor da doença iria passar para as pessoas, para os médicos ou para as pessoas que estavam tratando. Tá? Por isso que colocavam esse bico longo e lá eles botavam ervas para evitar aquele mau odor. E também era uma época que a higiene não era tão boa, tá? Por isso a importância da ciência, do conhecimento científico, tá, pessoal? Olha só. A peste negra matou cerca de 1/3 de uma população europeia da época. São milhões e milhões de pessoas. Para eles, na época, era o fim do mundo. Morria gente toda hora, todo momento. As pessoas eram mortas na rua. Adoecia, caía no chão e ficava lá. Era uma coisa assim, eles achavam que o mundo estava próximo ao fim. Inclusive a igreja, né? Dizia que era fruto dos pecados do homem. Vamos lá. Além das doenças, você tem também as guerras. A principal, Guerra dos 100 Anos. Você tem outros conflitos também, mas a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França durou um pouco mais de 100 anos, só que não foram 100 anos seguidos. Haviam interrupções, retornos e tal. Principalmente aqui por questões territoriais, questão de poder e tal. E também as revoltas. Olha só, pensa só, você está enfrentando uma doença seríssima. O pessoal está passando fome, porque os nobres aí estão perdendo terras, não estão conseguindo mais produzir as coisas direito. Você tem um sentimento de medo, de preocupação, falta moradia. Muitos servos estavam sendo expulsos das suas terras porque os nobres estavam com medo de ser infectados, ou eles estavam perdendo as suas terras por dívidas e eles chegavam novos senhores e mandavam todo mundo vazar dali. O resultado disso é o seguinte: a população não vai aceitar isso assim não. A população não vai ficar de braço cruzado não. Vai começar uma série de rebeliões, conflitos. A população vai para cima da nobreza, a população vai para cima das autoridades, e aí vai gerar um sentimento de guerra mesmo, tá bom? Então essas revoltas elas vão abalar as estruturas do período medieval,
certo? Bom, pessoal, é isso. O que nos interessa mesmo é entender essas características culturais, essas características técnicas e essas características relacionadas às crises dessa transição do final da Idade Média para o período moderno. A partir daí, você vai começar a assistir uma série de mudanças que vai possibilitar uma oposição ao poder dessa nobreza descentralizada. Você vai começar a ter uma crítica ao poder da igreja, que a gente lá no período moderno vai assistir uma expansão aos mares. Nós vamos presenciar uma nova figura, ou melhor, duas novas figuras no período moderno, um novo rei, que é um rei absolutista, um rei forte, e uma nova burguesia que vai querer chegar ao poder, pois ela está ganhando dinheiro, além de contestar o poder da igreja através de surgimento de novas crenças, de novas religiões, de novos campos científicos, etc. Tudo bem? Então a gente fica por aqui. Até a próxima vez. Bons estudos.